Graça e paz, eu sou o pastor Ademir Nunes e esta é a nossa série Veredas. Eu quero compartilhar uma mensagem para a nossa reflexão. No livro do profeta Ageu, no capítulo 1, nos versículos 5 e versículo 7, o profeta usado por Deus, ele fala o seguinte: para onde os teus caminhos estão te levando? Para onde os teus caminhos estão te levando? Provérbios 14:12 diz que há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Caminho aqui, e também no texto do profeta Ageu, se refere às decisões que tomamos ou ao rumo que estamos dando à nossa existência. Então, caminho aqui é uma figura de linguagem. Eu não sei de quem é a frase, mas ela está sendo muito utilizada, que diz assim: decisões decidem destinos. Decisões decidem destinos. É o chamado DDD. Não sei de quem é a frase, mas ela expressa uma verdade. Porque as nossas decisões, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, as nossas ações, elas vão dizer qual será o nosso destino. E quando o profeta Ageu, então, usado por Deus, na verdade o próprio Deus falando ao povo, faz como que uma pergunta ou um alerta dizendo: vejam aonde o vosso caminho está te levando. Logicamente ele está falando a respeito das decisões que o povo vinha tomando, que as pessoas estavam tomando. E para onde essas decisões estavam conduzindo o povo. Billy Graham diz que a palavra de Deus, ela é mais atual do que o jornal que as pessoas lerão amanhã. E eu, quando me deparei com esta pergunta de Deus, falando ao seu povo, para que eles verificassem para onde o caminho que eles estavam tomando estava os levando, então me veio esta mensagem, este alerta, esta reflexão para compartilhar com vocês. Então o profeta Ageu, ele está chamando o povo de Israel a uma reflexão. Para onde vocês estão indo? E eu quero também chamar a tua atenção, a minha atenção também, porque o texto chamou a minha atenção. Eu quero chamar a tua atenção para perguntar para onde o caminho que você está tomando está te levando. Provérbios diz que há caminho que para o homem parece correto, mas que o final é a morte. Então, para onde o caminho que você tomou está te levando? Olhando para o texto do profeta Ageu, eu gosto muito de ficar dentro do texto. Na questão aqui do profeta, o que o Senhor está chamando atenção, o que o Senhor apresenta para o seu povo, diz respeito às prioridades.
que eles estavam colocando as escolhas de prioridades do povo. Nos versículos anteriores, eles dizem, o Senhor repete qual é o pensamento deles, dizendo que não havia necessidade de reconstruir o templo. Não era o tempo, não havia chegado o tempo ainda de reconstruir o templo, e eles estavam preocupados com outras coisas. Então aqui eu vejo isso como uma questão de prioridade. Qual tem sido a tua prioridade? Porque aquilo que você prioriza estará de algum modo dizendo para onde você está caminhando. Qual é o caminho que você está tomando? Então, para o povo naquele momento, construir o templo, dar atenção às coisas de Deus não era prioritário, estava tendo outras prioridades e caminhando para outros caminhos. Então, eu quero aqui dizer sobre algumas prioridades. Nós precisamos rever as nossas prioridades. Alguém já fez uma lista de prioridades para o cristão que segue a seguinte ordem: Deus, família, igreja e trabalho. Deus, família, igreja e trabalho. São as prioridades. Precisamos priorizar nas nossas vidas o nosso Deus, porque Ele está acima de tudo e de todos. Então, o Senhor Deus deve ser a prioridade principal em nossas vidas. A segunda prioridade é a nossa família. Nós precisamos priorizar o relacionamento com nossas famílias. Quem é casado, prioriza a esposa, os filhos. O solteiro prioriza os pais, os irmãos, ao invés de ficar priorizando amizades do mundo, que muitas vezes você não sabe para onde essas amizades estão te conduzindo. Precisamos também ter como prioridade a igreja, que aparece aqui em terceiro plano, e priorizarmos também o nosso trabalho, que é de onde nós tiramos o nosso sustento. Quando essas prioridades, vamos chamar essas prioridades de principais, elas estão invertidas, elas vão então indicar qual é o caminho que a pessoa está seguindo e para onde este caminho está levando. Então, por exemplo, alguém passa a priorizar o trabalho. O trabalho se tornou a prioridade na vida daquela pessoa. Ela entra cedo e trabalha até tarde, chega em casa cansado ou cansada, não consegue dar atenção para os filhos, para a esposa ou para o esposo. E quando ela prioriza o trabalho, então as demais coisas passam a ser secundárias. É um caminho que ela está tomando. E o alerta de Deus é para onde este caminho que você está tomando está te levando. Alguém já ouviu falar sobre a chamada crise ou síndrome de burnout, que a psicóloga explicou que síndrome de burnout é a queima de todas as energias, a mania de perfeição do trabalho, a busca incansável pelo trabalho, que está gerando uma síndrome e que muitas vezes leva até a uma estafa emocional, física, e que pode muitas vezes conduzir até mesmo à morte. Então,
Alguém que está priorizando o trabalho em detrimento da família está tomando um caminho. Mas também existem aqueles que priorizam a igreja. Priorizam a igreja em detrimento da família ou do trabalho. E para onde este caminho, esta decisão que você tomou está te levando? Essa é a grande pergunta de Deus ao seu povo. Deus estava preocupado e estava chamando a atenção do povo para que eles olhassem para onde aquele caminho estava sendo, para onde aquele caminho iria conduzi-los. Então, ainda que você esteja sendo sincero ao decidir priorizar o trabalho, porque você quer ser o provedor, você quer trazer as coisas para dentro da tua casa, quem sabe dar o melhor para os seus filhos, para a esposa ou para o esposo. Ainda que haja sinceridade e boa intenção nessa sua escolha, você precisa avaliar para onde este caminho está te levando. E quem sabe você está preocupado em dar tudo para o seu filho, para a sua filha, para o seu esposo ou para a sua esposa, naquilo que diz respeito ao material, mas está se esquecendo de dar a atenção, o amor, o carinho, que é muito mais importante do que os bens materiais que você possa dar. Esta palavra de Deus, ela é um chamado para a nossa reflexão. Nós precisamos refletir quais caminhos nós estamos tomando. Mas eu quero também dizer sobre decisões. Se você é um jovem e está ouvindo esta mensagem, quais os caminhos você está tomando? Em termos de companhias, em termos de estudo, para onde o caminho que você está tomando está te levando? Está te levando para uma vida abundante, para uma vida saudável, ou está te levando para a morte? Quais são as decisões que você tem tomado? Então eu quero, com esta palavra, com esta mensagem, deixar aqui esta reflexão. E quem sabe, ao refletirmos, fazermos uma mudança, uma escolha de mudança, uma conversão 180 graus. E se, ao avaliar o caminho que você está trilhando, você perceber que é um caminho que está te levando para a morte, mude rapidamente o teu caminho. Inverta as prioridades e busque em Deus as prioridades corretas. Por que eu digo que a palavra de Deus é tão atual? Porque esta palavra foi escrita pelo profeta Ageu há aproximadamente 700 anos antes de Cristo. E Deus já estava falando para as pessoas para que refletisse a respeito do caminho que estava tomando. A caminho que ao homem parece correto, mas que o final é a morte. Então que Deus te abençoe, que você reveja qual o caminho você está trilhando, para onde este caminho que você escolheu está te levando. E se necessário for, mude, converta a direção que você está tomando. Entre para o caminho correto, priorize as coisas certas. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Se você gostou dessa mensagem, compartilha o nosso canal, ativa o sininho e que muitas e muitas pessoas possam ouvir e serem abençoadas.